dando seguimento, nós temos aí situação de processos de pagamentos de bolsas, tá, pessoal? Pagamento de bolsas é uma situação bem delicada no sentido da importância que ela tem, né, para a instituição e até mesmo pelo fluxo de demanda que nós temos, tá, na nossa divisão, que é uma quantidade bastante extensa. A gente sabe que os processos de bolsas, eles vêm de várias unidades. Nós temos aí Proex, pessoal da Proeg, né, pessoal da Propit, tá, e outras mais que surgem, e é uma parte que a gente precisa conversar com bastante atenção, né, com bastante cuidado, porque pelo fluxo, pelo volume ele ser bastante intenso e elevado, acabam ocorrendo algumas situações que nós vamos ver que atrasam um pouquinho, né? Pode acontecer de atrasar no sentido de bate-volta, de processo, de informações, enfim, tá? O primeiro item que nós temos é a questão do memorando, ofício de solicitação, tá? Aquilo que nós já falamos, ele, no que diz respeito às informações contidas nele, ele segue aquele padrão que a gente já falou, né, das requisições. Nesse caso de bolsas, a gente ressalta a importância de se conter ali de que bolsa se trata, de que edital se trata o pagamento da bolsa, né? Nós temos vários editais que regulam várias bolsas, né, ou auxílios, tá? Então a importância de no memorando vir destacando isso, bolsa tal referente a tal edital de tal ano, né, da competência do mês de março, né? A competência é muito importante, né? É uma informação primordial, tá? Então essa descrição aí no memorando, ela nos ajuda bastante, tá, gente? Até mesmo para o ordenador, quando for fazer a análise daquilo que está sendo solicitado para autorização. O segundo item, nós temos o edital e o resultado, tá? Também são informações importantes, tá? O edital que regula essa bolsa, né? Por exemplo, temos bolsa permanência, né? Então o edital que foi citado no memorando, o edital ele estar presente, né? O edital ele ser anexado ao processo, juntamente com o resultado que dá o respaldo à folha de pagamento. Aqueles discentes que estão na folha de pagamento são realmente aqueles contemplados pelo resultado desses editais. A cópia da nota de empenho, pessoal, importantíssimo, tá? A cópia da nota de empenho, porque no momento em que nós vamos fazer a liquidação, nós vamos fazer a apropriação, nós precisamos indicar que empenho será utilizado para o pagamento daquela bolsa, tá? Então, a cópia da nota de empenho no processo, ele é um documento primordial, tá? Sem ela fica inviável, não é possível fazer uma liquidação, uma apropriação sem a cópia dessa nota de empenho, tá? E nós temos também a questão da folha de pagamento. Importante, pessoal, só um detalhe dessa cópia da nota de empenho, é importante a gente destacar. Por quê? Porque em algumas situações nós temos mais de um empenho que se referem àquela bolsa, tá? Nós temos mais de um empenho que nós temos, por exemplo, existe a possibilidade de haver um empenho de restos a pagar, um empenho que foi feito, que foi emitido no ano anterior, mas que não foi totalmente utilizado, e também o empenho do exercício vigente, né? Então, por isso que há necessidade da disponibilização dessa cópia da indicação do empenho que será utilizado, tá bom? O item 4, nós temos a folha de pagamento dos beneficiários, né? Um detalhe muito importante, aí é um dos gargalos que nós temos nesses processos de bolsa, né? À frente, no próximo slide, a gente vai demonstrar para vocês um exemplo de folha de pagamento de beneficiários. Mas aí, gente, eu faço novamente, né, um apelo muito forte nesse sentido, porque nós temos casos, nós temos situações em que algumas bolsas, nós temos folhas de pagamentos com 150, com 250, ou número um pouquinho menor de discentes em uma folha. Então, talvez não seja conhecimento de todos, mas
todos os meses, todos os processos que existem uma folha de pagamento, há necessidade de se fazer o lançamento no CIAF desses discentes, desses beneficiários, tá? Então você imagina só, nós vamos fazer o lançamento, a exemplo da Bolsa Permanência, onde nós temos aí aproximadamente, eu acho que imagino por volta de 475 discentes em um processo, né? Juntando os quatro tipos de bolsa, né? Então, todos esses discentes eles são lançados, né, através dos seus CPFs e dos seus dados bancários no CIAF, tá? Então, um erro, né, daí você já imagina, né, um erro de CPF, um CPF que esteja com um dígito inválido na folha de pagamento, né, um dado bancário que esteja com a sua agência ou que esteja com o banco trocado, né, ele acaba inviabilizando a conclusão da emissão dessa lista de pagamento, tá? Então, veja bem, eu tenho um processo com mais de 400 discentes, chega na metade da lista, acontece um discente de uma informação está incorreta, seja ela de CPF, de dados bancários, aquilo ali para. O processo acaba travando, tá? A gente não consegue, né, dar seguimento, a gente não pode, não é permitido que a gente conclua um processo, tá, em que um discente está com os dados incorretos, né? Então a gente não consegue finalizar o processo pagando ou seguindo todos os demais discentes e deixando aquele de fora, porque o dado está incorreto. Então o que isso acarreta? Isso acaba acarretando aquilo que a gente já vem falando. Necessidade de entrar em contato com a área demandante, como também a gente tem um fluxo bastante elevado de processo, a gente não consegue ficar fazendo essa gestão, processos com pendência e tudo mais, então às vezes acaba havendo a necessidade de se retornar o processo para a área demandante para que seja feita a retificação, né? Então, bem melhor do que ter que voltar o processo, a área ter que fazer uma retificação, né, e ter que seguir o fluxo novamente. Por isso que eu destaco aquele apelo que eu fiz inicialmente, atenção no que diz respeito à elaboração dessas folhas de pagamento, tá, pessoal? Nome completo, CPF, dados bancários, o valor ele já vem ali determinado com que a bolsa ela prescinde, né? Então essa informação, que são dados que são alimentados de maneira manual, né? CPF, dados bancários, a importância de sempre se manter atualizado, né? E a gente também ressalta a questão das unidades sempre estarem ali. A gente sabe que realmente acontece, mas vira e mexe surge uma situação em que as unidades sempre, a gente ressalta a questão de estar em contato constante ali com os discentes para manterem os seus dados atualizados, principalmente os dados bancários, tá? Para evitar retorno de pagamentos. E por fim, a autorização por parte do ordenador de despesa, que nós já ressaltamos que é imprescindível em todos os processos, tá? Seja ele de emissão de empenho ou de pagamento também. Aí nós temos um modelo, tá, gente, de folha de pagamento, né? Onde nós temos aí os campos específicos, nome, CPF, matrícula, endereço, banco, agência e a conta, tá? Então, são esses dados que eu frisei anteriormente para vocês, que eles precisam de bastante atenção para o seu preenchimento, né? Isso aí é o que a gente utiliza para estar fazendo o lançamento, né? E para estar finalizando o processo, tá bom, pessoal? Aí nós temos a questão do fluxo, né? Como acontece, né? As áreas, algumas pessoas, né, alguns colegas servidores, eles sabem, conhecem todo o fluxo, outros não conhecem, o que é natural também. Isso aí não é são casos específicos, tá, gente? A unidade requisitante, ela abre o processo, né, ali para pagamento de bolsa, né, onde ela coloca todos aqueles documentos que nós falamos anteriormente. Eles enviam para o ordenador de despesas, como eu já disse, também no papel da vice-reitoria, que, autorizado, envia para DFC, né? Aqui para nós, da DOF, da Execução Orçamentária e Financeira, que somos quem
que operacionalizamos, que estamos dentro da DFC, né? Depois que é feito, pessoal, todo esse procedimento, né, de atendimento dessa demanda, né, então o processo está ali redondinho, todas aquelas documentações estão presentes, lista de pagamento está ok, já foi lançado no CIAF, fizemos a apropriação, né, e tudo mais, que nós vamos posteriormente entrar naquela etapa de apuração que nós falamos para futuro pagamento. Então, depois que nós finalizamos essa operacionalização ali na execução orçamentária e financeira, esse processo ele vai, talvez alguns não saibam, ele vai para gerência de conformidade, tá? Então, esse processo ele vai para a GConf, para a gerência de conformidade contábil, onde é feita uma análise, né, por parte, é uma outra área, tá? Não está mais dentro da DOF, onde é feita uma análise de conformidade daquilo que foi executado, tá? Mais à frente, nós teremos uma apresentação em que vai ser detalhado todo o trabalho feito por essa gerência, mas é importante a gente destacar que aquilo que é solicitado, aquilo que é anexado ao processo, que é analisado e que é realizado por nós, ele passa por uma conformidade posteriormente, tá, gente? Ele passa por uma conformidade onde tudo isso é analisado, né? Existe todo um respaldo que vai ser posteriormente detalhado para vocês. Isso é importante que fique claro para que os colegas saibam que todas essas exigências, todas essas determinações que são feitas, tá? Elas não são uma coisa assim criada ao acaso por nós, né? Não são uma coisa assim, porque a unidade quer que seja assim, porque eles querem que seja assim. Não, existe todo um respaldo, existe todo uma exigência, tá? Que posteriormente é acompanhada ali pela conformidade. E a conformidade, vendo que está tudo ok, né? De acordo com os critérios que eles adotam, eles devolvem o processo para execução, basicamente dizendo assim, execução, tudo ok, tá? Tudo ok, pode dar seguimento no processo, que é o momento final, né, em que nós ali da execução também executamos, finalizamos, nesse caso específico, um exemplo da Bolsa, no pagamento, tá? E é feito o pagamento posteriormente de acordo com a disponibilização do recurso financeiro. Então é importante as pessoas terem, né, os colegas terem ideia desse fluxo, né? Às vezes nós temos o tempo um pouquinho apertado, a exemplo agora do último mês que nós tivemos de fevereiro, que foi um pouquinho corrido, tendo em vista algumas paralisações, né? Então, a importância da abertura desses processos em tempo hábil para que seja executado da maneira correta por nós, passe pela conformidade e venha para o pagamento. E que não haja, ressalto mais uma vez, nenhum problema no que tange a questão da apuração do financeiro por parte do MEC. Tá, pessoal? Então, a gente sempre tem que ter muita atenção nesse sentido. Nós temos aí o caso dos auxílios financeiros, né? Quando a gente fala de auxílio financeiro, nós temos aí viagens de campo, participação em eventos, seja eventos acadêmicos, alguns eventos nacionais, até mesmo internacionais, né? E outras situações específicas que demandam de auxílio financeiro, tá? Então, esses auxílios financeiros, eles são a necessidade da apresentação no processo de todos esses itens que estão presentes aí, né? Para que haja a composição do processo de maneira correta para dar seguimento, né? Memorando, documentos pessoais, né? No caso de auxílio financeiro, a necessidade da inclusão dos documentos daqueles discentes que serão beneficiados, né? A cópia do RG ali, cópia do CPF, os dados bancários, comprovante de matrícula atualizado, tá, gente? É um documento importantíssimo, até porque é o momento em que nós fazemos a verificação, tanto ali nós da execução, quando for no momento da conformidade, de que aqueles beneficiários eles estão regularmente matriculados naquele período em que eles farão jus ao recebimento desses auxílios, tá? Nós temos ali o edital referente à concessão de auxílios, né, ou de participação em eventos acadêmicos. Nós temos a folha de pagamento,
né? Folha de pagamento que na maior parte dos itens ela se equivale a que nós já falamos das bolsas, né? Só fazendo um adendo na questão da informação do período do evento, data de saída, data de retorno, até para que seja feita, né, o cálculo da quantidade, do valor, no caso, de que vai ser pago o auxílio, né, dependendo ali do período que esses discentes ficarão fora participando dessas atividades, tá? O cronograma do evento, atividade, né? Existe uma situação aí específica no caso daqueles discentes que farão participação em eventos, daqueles discentes que apresentarão trabalhos, né? Então existe aí a necessidade de se incluir o cronograma do evento, da atividade, a aprovação do trabalho dele, né? Então são todos documentos que são necessários. Carta de anuência, quando a gente fala em trabalho que foi elaborado por mais de um autor, né? Então, só a necessidade só há a possibilidade, no caso, de um desses autores estarem fazendo a apresentação, então os demais eles precisam apresentar, precisa conter no processo uma carta de anuência, né? Onde eles dão ali o aval para que aquele escolhido faça a apresentação e abram mão de um auxílio, né? Uma vez que somente um pode receber. Voltamos à questão da estrutura orçamentária disponível, né? Tem que ter a estrutura orçamentária disponível e a autorização do ordenador. Até porque esses pagamentos de auxílio, geralmente eles vêm o processo para emissão de empenho e posterior pagamento. A autorização ela vem permitindo a emissão de empenho e pagamento. Até porque a gente não tem como a gente fazer um empenho de um auxílio financeiro para participação de um evento que vai ocorrer no mês de outubro de 2020. Então, de acordo ali com a periodicidade, antecipadamente, para que se respeite a questão do prazo para o pagamento em tempo hábil para que o beneficiário receba, então pouco antes esse auxílio, né, solicitado, ele já é autorizado a questão da emissão de empenho e posterior pagamento. Geralmente, em regra, ele é feito em um processo só. Tá bom, pessoal? Agora a gente fala um pouquinho sobre fornecedores, tá? Processos que regram sobre o pagamento de fornecedores e, nesse caso específico, são os materiais de consumo e material permanente, tá, pessoal? O primeiro item que nós temos é a questão do memorando, mais uma vez, né? Às vezes acaba até se tornando um pouquinho redundante, mas é assim mesmo. Todo processo é importante ter ali a solicitação expressada de maneira sucinta e bem clara. Autorização de fornecimento, tá, pessoal? Autorização de fornecimento é um documento, tá, onde a administração pública ela autoriza ali o fornecedor, né, de acordo com todos os trâmites que já foram realizados, ela o autoriza a estar fornecendo aquele material para a administração, tá? A cópia da nota de empenho, nesse caso, um empenho ele é previamente emitido, né, aquilo que nós falamos lá no início, empenho prévio à execução da despesa, tá? Então essa nota de empenho, a cópia dessa nota de empenho, ela se faz necessária no processo, tá bom? Esse empenho ele deve ser em nome daquele que está na nota fiscal. A gente já esclarece que essa conferência ela é feita, um empenho emitido a um determinado favorecido, a um determinado credor, tá? Então esse credor ele tem que ser, lógico, condizente com aquilo que veio na nota fiscal, tá? E no outro item nós temos ali a própria nota em si, com os dados bancários do fornecedor. Gente, isso daí é de extrema importância. Nós sabemos que a maioria dos casos, os fornecedores, no campo de informações complementares da nota fiscal, eles informam esses dados bancários. Entretanto, nós temos algumas situações onde esses dados eles não são informados e isso acaba retardando, né? Isso acaba atrapalhando um pouquinho
a questão do trabalho em si, porque a gente não consegue finalizar o processo de pagamento, né? Quando eu falo processo de pagamento, é o processo, a princípio, é a liquidação, tá? A apropriação. A gente não consegue finalizar a apropriação no sistema sem os dados bancários do fornecedor. Não tem como, gente, tá? Porque futuramente a outra etapa é a do pagamento e a gente precisa tá finalizando dessa forma. Então, o que acontece? Se os dados bancários, se o fornecedor não informou ali no campo adicional, nos dados complementares da nota, o que acontece? Faz-se necessário solicitar ao fornecedor que ele envie um e-mail, né, ou que tenha um documento. Alguns deles emitem um documento ali específico, papel timbrado, semelhante a um recibo, não um recibo, mas semelhante, onde ele diz ali que os créditos referentes àquela referida nota, eles devem ser pagos ali naquela conta, tá bom? Então essa é a importância. O item 5 nós temos a regularidade fiscal, tá, pessoal? SICAF, CADIM e outros documentos de regularidade fiscal, exemplo de certidões estaduais, certidões municipais, no caso de serviço, estadual no caso de fornecimento de material, né? Então, essa regularidade, ela precisa obrigatoriamente, né, até com respaldo legal. Nós temos aí a nossa IN, né, a IN 1234, Instrução Normativa da Receita Federal, que regula essa situação da regularidade fiscal, né, ou das retenções no caso dos fornecedores. Então, há necessidade de que essa regularidade fiscal ela seja demonstrada em cada processo de cada fornecedor. Tá bom, gente? Isso daí é uma situação bem delicada, né? Existe um respaldo legal, uma necessidade uniforme, imprescindível de que isso seja feito. Tá? Item 6, nós temos a declaração de optante do Simples Nacional, onde a legislação ela também nos obriga a solicitar aquela declaração que é feita por parte do fornecedor, né? Onde ela é feita, ela é assinada pelo representante da empresa, tá? E concomitante a isso também vale destacar que nós fazemos a consulta, né? É feita a consulta por parte, no momento da execução, para que haja a confirmação de que aquele fornecedor ele realmente é optante pelo Simples Nacional, né? Existem casos em que o fornecedor às vezes manda a declaração, mas quando vai ser feita a verificação por nossa parte, né, ali das áreas afins, a gente verifica que o fornecedor já foi excluído do Simples. Aí já é um procedimento específico que precisa ser adotado, mas essas declarações elas são obrigatórias que estejam presentes no processo. Nota de movimentação do CIPAC, tá? Isso aí é a área demandante aí que é a responsável, ali geralmente é o almoxarifado, o patrimônio, né? Um procedimento que é feito também, onde esses materiais eles são registrados, né? É um procedimento que é feito, vai ser detalhado futuramente também lá pelas referidas áreas onde eles são registrados, né, no nosso sistema. E autorização do ordenador de despesa, que é imprescindível também em todos os processos nesse sentido, tá bom? Aí nós temos o fluxo, né, desse processo, tá, onde a unidade requisitante, em regra, a Almox, né, o almoxarifado e a DIALP lá, que é do patrimônio, eles abrem um processo, fazem a requisição dos pagamentos, né, desses materiais, passa pelo ordenador, sendo autorizado, ele vem para nós, né, ali para a DFC, para execução, como eu já disse, quem operacionaliza. Posterior a isso, passa pela conformidade contábil, que nós já dissemos também, lá dos outros processos, e a conformidade contábil dando ok, esse processo ele volta para a gente, para que, mais uma vez ressaltando, após a apuração e após a descentralização do recurso financeiro, ele seja pago e seja finalizado nesse sentido, tá bom? Nós temos aí uma situação no que tange aos contratos continuados,
tá? São aquele fornecimento daqueles serviços que são feitos de maneira continuada, algumas situações de terceirização, tá? Nós temos aí alguns itens importantíssimos, né, a serem destacados que precisam compor esses processos, né? O primeiro deles, o memorando, cópia da nota de empenho, né? Nós já ressaltamos aqui a importância da mesma, para que serve. Nota fiscal atestada pelo gestor, tá, gente? O ateste, ele é uma ferramenta, né, obrigatória, né, legalmente instituída, né, para que seja reconhecido por aquele gestor que aquele serviço foi prestado de maneira correta, que aquela medição, que tudo aquilo que está sendo solicitado ali pelo fornecedor, que realmente aquilo foi executado, tá? Então o gestor, ele atesta, ele dá o ok, ele diz, olha, realmente o que está demonstrado, o que está sendo demandado através da nota fiscal é o que realmente aconteceu, tá? Os dados bancários do fornecedor, como eu já disse anteriormente, da importância, seja ele na nota ou em algum documento emitido por eles, né, pelos fornecedores, informando aonde aquele valor vai ser creditado, tá? Regularidade fiscal, né, imprescindível, né? E nesse caso de contrato continuado, nós temos uma etapa em que ele precisa, onde ele vai passar pelo checklist da fiscalização administrativa, tá? Aqui mais à frente, aqui no caso quem faz é a controladoria de controle interno, na verdade, né? Mais à frente vai ser detalhado o trabalho que é desempenhado por eles, tá? Mas esse checklist ele é feito por lá, no fluxo nós vamos ver. E autorização do ordenador, gente, tá? Autorização do ordenador de despesa, tá? E se vocês forem ver desde o início do material, né? Nós temos alguns modelos de requisições que eles estão disponíveis aí no link que está sendo fornecido para vocês, tá? Aí no rodapé do material, tá? No site da Proage, né? Vocês podem ter acesso a esses links, né? Podem ter acesso a esses documentos, né? Seja eles o formulário, mapa de empenho, né? Onde é feito o preenchimento, tá? Sempre a gente ressaltando também essas situações, caso haja dúvida, a gente vai ficar o contato aí no final para que a gente sempre possa estar auxiliando os colegas, né? Sempre à disposição para auxiliar, para tentar dirimir aí essas dúvidas, tá bom, pessoal? Nós temos aí uma outra situação que são os pagamentos de fornecedores de obras, tá? A gente sabe que a nossa instituição ela está numa crescente de alguns anos para cá, né? Nós temos algumas obras aí em andamento, então existem alguns processos, uma quantidade razoável de processos de obras, né? E a importância, né, dessa documentação de maneira correta está inserida aí no processo, tá? Nós temos o memorando, cópia da nota de empenho, nota fiscal atestada pelo gestor, dados bancários, regularidade fiscal. Então, se vocês forem analisar, verificar, é semelhante à questão do contrato continuado. Lógico que existem alguns documentos de ordem um pouco mais técnicas que eles fazem parte do processo, né, como o boletim de medição, tá, e outros específicos, tá, mas obrigatoriamente eles têm que estar no processo, mas de uma maneira geral, no que diz respeito à situação, a indicação do que é solicitado, do que a gente analisa ali mais diretamente, nós da execução, né? Logicamente, como eu disse, existem alguns outros documentos específicos que são obrigatórios por parte de outra área, a exemplo da fiscalização administrativa, tá bom? Aí nós temos o fluxo do processo, né, que nos remete ao contrato continuado de obra, né, onde a unidade requisitante, né, em alguns casos nós temos a exemplo a divisão de serviços gerais, nós temos ali a DIOP, divisão de obras, né, que eles fazem, né. Então em alguns casos esse daí é o fluxo, tá, a unidade requisitante, ela abre o processo, né, esse processo ele passa ali pelo controle interno, né, que é essa C5, tá, que não faz parte da execução, está dentro da estrutura organizacional da DFC, que é a nossa Diretoria de Finanças e Contabilidade, mas é um braço
independente ali da execução, de nós que fazemos a operacionalização. Ela vai fazer uma análise, né, de acordo com seus critérios técnicos e legais, que serão explanados mais à frente. E esse processo ele vai para o ordenador de despesa, tá, no papel da vice-reitoria, e sendo autorizado, dando tudo ok, ele retorna, né, aí ele vem para execução, né. Então a gente já vê que é um pouquinho diferente, ele passa aí por uma área diferente, por um setor diferente, antes de chegar para nós, com autorização para que seja feita a apropriação, tá? E o futuro pagamento, né? Depois que nós fazemos os procedimentos, né, que foram demandados, nós enviamos aí para a gerência de conformidade contábil, né, que vai verificar também no que tange aos seus critérios técnicos, né, administrativos e legais, a conformidade daquilo que foi solicitado, daquilo que foi incluído no processo e daquilo que foi feito por nós, e ela vai dar o aval, dando tudo ok, né? Ela coloca ali um despacho, um checklist, dizendo que está tudo ok, e nos remete novamente esse processo para que nós possamos finalizá-los no que diz respeito ao futuro pagamento após a apropriação do financeiro, tendo respeitado aquele período que a gente falou anteriormente,